O cristão pode ser feminista? Para nós entendermos um pouquinho sobre esta pergunta e responder esta pergunta, nós precisamos entender a diferença entre feminismo e cristianismo. Aí nós precisamos, para entender o feminismo, nós precisamos saber a história, como que iniciou, quais são as suas reivindicações, quais eram e quais são as suas reivindicações, para termos um pouquinho de entendimento a respeito deste grupo. É impossível que você responda essa pergunta se o cristão pode ser feminista, se você não entender o que é feminismo. É uma falta de informação. Então, sem a informação, você não pode dizer se é certo ou se é errado. E nós vamos, na medida do possível, tentar passar para você um pouquinho a respeito da história do feminismo. Vamos lá? O movimento feminista é dividido em 3 ondas. Quais são elas? A primeira onda do feminismo se chamou sufrágio feminismo. E o que elas reivindicavam nessa primeira onda? Elas tinham algumas reivindicações, e a primeira reivindicação desse grupo de mulheres, de algumas mulheres, elas reivindicavam o direito ao voto. Elas queriam o direito de votar, e automaticamente, recebendo o direito de votar, ela também receberia o direito de ser votada. E até aqui não tem nenhum problema, até porque elas estão reivindicando o seu direito. A segunda reivindicação dela, ela era direito à educação. Elas acreditavam que o homem recebia mais educação do que a mulher, mais acesso aos estudos, mais acesso a poder receber instruções, e por isso que a mulher aqui no pensamento delas eram tidas como mulheres escravizadas pelos seus esposos, porque elas não tinham uma educação. Terceiro ponto, que aí já entra em alguma divergência, que elas buscavam, é que algumas delas refutavam a questão do casamento. Elas diziam que o casamento era uma forma legal de prostituição, que os maridos eles se aproveitavam das mulheres como escravas e escravas sexuais. Vale lembrar você que esse grupo de mulheres aqui é um grupo, não estamos falando das mulheres, todas as mulheres, não, era um grupo, algumas pessoas, algumas mulheres que reivindicavam esses direitos. E dentre algumas dessas aqui, esse terceiro item era um dos mais importantes, porque aí elas tentam desconstruir a figura do casamento, dizendo que a mulher não dependeria ou não dependia do homem para ser mulher. Até aí, nessa primeira onda, poucas coisas, elas vão ir contra o cristianismo. Só que aí vem a segunda onda. A segunda onda veio mais ou menos por 1960 a 1980. E aí que entra algumas contradições, e aí que entra algumas ideias, né? E o que elas pediam, o que elas reivindicavam em 1960? Em 1960, surgiu, ou através delas, uma mulher trouxe a questão da pergunta: o que é ser mulher? Então é claro que, baseando-se na pergunta, a pessoa que colocou a pergunta já sabia a resposta, só que ela usa como isca para alcançar mais pessoas e para colocar aqui as suas ideias, a sua ideologia. E aí nós vemos que aqui, na segunda onda, é que se inicia o feminismo radical. Entre muitos nomes, eu vou falar um aqui. Então foi a Simone de Beauvoir. É mais ou menos isso aí o nome. Então essa mulher, que ela coloca lá, a frase que ela coloca aqui, também atribuída ao que é ser mulher, ela coloca a seguinte frase: que a mulher não nasce mulher, ela se torna. Aí você vai dizer assim para mim: não, mas não tem nada a ver uma frase dessa. Se você pegar nessa segunda onda até os dias de hoje, é exatamente uma condição para que aqui se colocasse a ideologia de gênero. Porque ninguém nasce mulher. Assim como logo depois, mais para frente, poderiam ser colocadas outras palavras: ninguém nasce homem, se torna. Ou seja, e aqui elas estão afirmando que o se tornar mulher não é porque é natural dela, mas sim por causa que a sociedade, ou porque o homem, ele subjuga a mulher ao ponto de ela acabar aqui como uma dona de casa ou como uma mãe de filhos, que para este grupo aqui é inadmissível, né? E aí nós vemos que eles reivindicavam alguns direitos, diferente da primeira onda. Eles reivindicavam a liberdade com relação ao seu corpo e seus pensamentos. Note que já muda um pouquinho da primeira onda. Na primeira onda eles buscavam direito ao voto, direito à educação,
e um direito na família. Agora, na segunda onda, não. Na segunda onda, a primeira reivindicação é liberdade com relação ao seu corpo e os seus pensamentos. Aí você já ouviu aquela famosa frase que está estampada em camisetas, em muitas mulheres, e infelizmente ainda cristã, colocam essa foto nas suas redes sociais, por exemplo, meu corpo, minhas regras. É um dos pensamentos instituídos pelo feminismo. E aí, se nós entrarmos no cristianismo, nós vamos ver que Deus em todo tempo amou as mulheres. Jesus também tratou as mulheres de uma forma diferente. E a Bíblia toda está reivindicando e dando à mulher, sim, um certo poder, dando à mulher, sim, um devido valor. E não tem um livro maior que vai reivindicar mais direitos para a mulher do que a Bíblia. É claro que a Bíblia tem sido mal interpretada por muitos. E aqui eu quero deixar claro para você que Deus, que a palavra de Deus, ela condena dois princípios, ela condena dois excessos ou dois extremos. E eu preciso deixar claro para você. A igreja ou a palavra de Deus condena o machismo. O machismo, a palavra de Deus condena. É aquele homem que acha que tem o poder de fazer tudo e o que ele quer. Porque ele acha que a Bíblia simplesmente o colocou como cabeça. E não funciona bem desta maneira. A Bíblia precisa ser lida e interpretada e estudada. Você não pode pegar um versículo fora de contexto e você achar que aquilo ali é verdade. Porque eu tenho visto isso nos dias de hoje. Homens que acham que pega algum texto lá e diz, não, a Bíblia diz isso aqui, mas não lê o contexto. E aí se torna o quê? Machista. E o machista, a própria Bíblia vai condenar. Só que é o outro extremo que a Bíblia também condena, que é o feminista, ou o feminismo. Por quê? Porque o feminismo aqui não está querendo defender os valores da mulher. Não, você pode ver aqui, na primeira onda eles queriam direitos iguais, eles queriam direitos como a Bíblia hoje nos dá, ou dá direito às mulheres. Só que na segunda onda, elas não querem direitos iguais. Elas querem uma desconstrução da família, da moral e dos princípios bíblicos. E aqui você vê isto, quando elas pedem liberdade em relação ao seu próprio corpo, seus pensamentos, já estava dizendo assim, eu posso me vestir do jeito que eu quero. Só que aí vai contra o princípio bíblico, que Paulo diz a Timóteo, que as mulheres se vistam com modéstia e com pudor. Claro que Paulo está relatando aqui as mulheres, mas isso aqui cabe para os homens também. Não é porque nós estamos num país democrático que eu posso me vestir de qualquer jeito, posso andar de qualquer jeito. Porque assim como eu tenho direito, o outro também tem direito. Eu tenho que respeitar isso. Então, essa é a primeira pauta que eles estavam reivindicando. E a segunda era direito ao aborto. Era direito ao aborto. E aí já entra também contra o princípio bíblico. Não apoia o aborto. E é claro que a gente tem que estudar a questão, porque cada caso é tratado de uma forma. Só que aqui era o extremo. Aí dava condições das mulheres se relacionar fora, muitas das vezes, até antes do casamento, se relacionar de qualquer jeito e aí ter um direito. Era isso que elas reivindicavam. Não era, por exemplo, o direito da mulher que foi estuprada fazer o aborto se ela quiser. Não era isso. Era a questão do relacionamento sem vínculo nenhum com a família e que se acontecesse porventura de ficar grávida, ela teria aqui a condição de abortar aquela criança, de matar aquela criança. Era isso que elas reivindicavam. E o terceiro item que elas reivindicavam na segunda onda era o acesso a todos os cargos ocupados pelos homens e ganhar o mesmo salário. Você está entendendo como que eles divergem algumas coisas? Que entre coisas boas, eles colocam coisas ruins ali no meio para que traga à sociedade um feminismo mascarado. Porque até aqui, por exemplo, esse terceiro item aqui divulgado, acesso a todos os cargos ocupados pelos homens e ganhar o mesmo salário, não tem nada demais. Nesse terceiro item não tem nada demais. Se a mulher exerce o mesmo trabalho que o homem, nada anormal de ela ganhar o mesmo salário que o homem. Se ela trabalha as mesmas horas, não tem por que ela ganhar menos. A não ser que ela não exerça a mesma função, mas está na mesma função, faz as mesmas coisas, não tem por que ela ganhar menos. É um direito normal. Só que eles usam isso de artimanha. Por quê? Porque aí vai dizer que eles lutam pela mulher. Só que aí entra a questão do aborto, aí entra a questão da mulher ter liberdade ao seu próprio corpo. É como se fosse eles colocarem em pauta uma lei, uma regra. Estamos lutando por isso aqui, mas atrás disso aqui tem coisas contra a família, coisas contra o princípio bíblico. E se você não entender, não buscar conhecimento,
você acaba dizendo, estamos lutando por uma boa causa. Só que aí você fere os princípios do cristianismo. E é exatamente isso que eles querem. Judith Butler, mais ou menos esse nome aí, ela dizia que existia um sexo biológico e o gênero era uma construção da sociedade. Então ela tenta dizer que a pessoa poderia nascer mulher, mas ela só se tornava mulher como os princípios, né? Uma mulher que cuida da sua casa, cuida da sua família e que cuida também do seu esposo e também pode ter uma vida profissional, se ela assim quiser. Ela está dizendo que tudo isso aqui é porque a sociedade pressiona a mulher a ser isso. E eles afirmam que a mulher pode ser o que ela quiser. Aí eles abrem a questão da falta de comprometimento com o lar, com a família e com outras coisas mais. Tanto que se você pegar a história de cada uma delas do grupo feminista, você vai ver esse tipo de vida, esse estilo de vida, na sua maior parte, não são todas, mas na sua maior parte, um estilo de vida sem comprometimento nenhum com leis, com nada. Então aí nós vemos que aqui também sobre essa segunda onda, eles tentam desconstruir o sexo masculino. Eles tentam dizer que o homem em si, por ser machista, por ser um homem opressor, ele não tem mais o devido valor, né? Ele não é mais tido, ele não pode ser tido como cabeça da família, como cabeça da casa, não. Elas estão pedindo que, diante dessa terceira reivindicações, que ela pode sim fazer o papel do homem. Então eles tentam desconstruir a figura patriarcal. Eles falam que o casamento é algo que a sociedade, ou que a igreja, ou que a religião embutiram na cabeça das mulheres. E aparentemente elas querem aqui libertar as mulheres do casamento, libertar as mulheres da questão patriarcal aqui. Então você vê que é uma desconstrução. E aí elas são totalmente contra os princípios bíblicos e cristãos. Como eu disse, o cristianismo não veio para oprimir ninguém. E se você lê a Bíblia superficial, você vai dizer que alguns como Paulo, alguns como outros apóstolos eram homens que eram machistas. E na verdade, se você ler é superficial. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia dá à mulher direitos a mais do que esses aqui que o grupo feminista está lutando. Mas por falta de conhecimento, por falta de estudar a Bíblia e também por falta de muitos pregadores não ensinarem a Bíblia, é que surgem essas divergências aqui. E no meio do povo cristão, existem pessoas mulheres que dizem ser feministas. E quando você diz que é feminista, você não está defendendo o direito ao voto, o direito a ser igual, como eu falei aqui, de receber o mesmo salário. Não, você está reivindicando os mesmos princípios. Direito ao aborto, direito sobre o seu próprio corpo. Você está, muitas das vezes, entrando em um contraste entre o feminismo e o cristianismo. E você precisa escolher uma das partes. E aí nós vamos ver também sobre a terceira onda, para não ficar muito grande esse vídeo aqui, para que nós tentamos passar para você um pouquinho mais de informação. A terceira onda deu-se início em 1990. Só que aí, como eu falei, desde a primeira, da segunda e agora a terceira, pode ter começado com princípios bons, com direitos, só que agora na terceira onda, o negócio já foi tornando forma e ficando forte. Não é porque aumentou o grupo de feministas. Aumentou o grupo de mulheres que querem lutar por seus direitos. Não. É aqui que entra a questão dos recortes, em 1990. Por quê? Porque agora deu uma ampliação nos movimentos pela igualdade. Agora entra não somente o grupo feminista, mas agora também entra o grupo que vão lutar pelas mulheres negras. Só que aí também entra a questão do homossexualismo, entra movimentos negros ou movimentos de mulheres LGBT e outras mais. Então agora não é um princípio, não é uma ideia, são várias ideias num conjunto só. E aí que é o grande problema, porque as suas reivindicações iniciais agora não são as mesmas. Agora, de fato, a reivindicação deles é totalmente contrária aos princípios que foi colocado lá no começo. Agora eles exigem dizendo que a mulher, ela é maior do que o homem, ela tem que ter mais direito do que os homens. Ela exige também agora que a questão do homossexualismo, do lesbianismo, eles querem direitos, não querem direitos iguais, mas sim superiores ao do homem e da mulher. E para isso eles atacam o cristianismo, porque eles dizem que essas leis que temos hoje é só por causa do cristianismo. Então eles não tentam, e aí eu acho interessante porque uma frase que uma moça
falou aí, eu acho bem interessante, vou usar a frase dela aqui, que o feminismo prega que o problema é o homem. Quem defende o feminismo aqui, esse grupo que defende o feminismo, não está preocupado em colocar a mulher em pé de igualdade com o homem. Não. Esses valores aqui foram caídos lá para trás. Agora, eles acreditam que o problema é o homem. E é por isso que eles lutam da desconstrução do homem. É por isso que eles lutam dizendo que o homem é opressor, que o homem é isso, que o homem é aquilo, que a mulher não pode ficar sendo subjugada pelo homem. O feminismo acha que o problema é o homem. O cristianismo acha que o problema do homem e da mulher é o pecado. Porque quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor criou eles para ser uma só carne. Se você ler Gênesis, vai dizer: agora deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. A Bíblia, em momento algum, vai dizer que a mulher é o tapete que o homem vai pisar em cima. Porque, como eu disse no meio do vídeo, duas coisas Deus condena: o machismo e o feminismo. O homem é o cabeça. Só que nós precisamos estudar a respeito disso. Não é porque ele é o cabeça que a igreja também condena a questão da agressão física, a questão de outras coisas mais. A igreja condena veementemente. A igreja não apoia a questão da agressão física, tanto do homem quanto da mulher. E sim, se a mulher está sendo agredida pelo homem, é simples, liga na polícia e denuncia seu esposo. O casamento é uma bênção. É por isso que nós precisamos entender que o cristianismo não veio para prender a mulher, ao homem, à família. Não. O cristianismo veio para nos libertar da escravidão do pecado. E aí nós entendemos, meus irmãos, que a questão do feminismo é um conjunto de ideias. O feminismo é um conjunto de ideias. Só que as ideias deles não são ideias, como eu disse, como no início, que era para dar à mulher o mesmo direito, para que a mulher tivesse direito ao voto, ou coisas parecidas. Não. Eles estão tentando desconstruir valores e princípios cristãos. E aqui que eu pergunto: como você pode ser feminista e cristã? Porque, como eu disse, não tem como você dizer: eu sou feminista, pastor, mas eu não defendo aborto, eu não defendo direito ao seu próprio corpo. É como você dizer: eu sou cristão, mas eu não concordo com o que Paulo fala, eu não concordo com o que Jesus fala. Não tem como. Ou você obedece a palavra, o cristianismo verdadeiro, ou você não é crente. Ou você é feminista e defende todos esses valores, ou você não é feminista. Por isso, meu irmão, eu digo para você que a mulher cristã não precisa do feminismo, porque a Bíblia te dá direitos. A Bíblia te dá mais direitos do que esses reivindicados. E a Bíblia também abençoa a tua família, tua casa. É isso que a Bíblia que o cristianismo vai trazer para nós, uma restauração no casamento. Não com valores machistas, não com valores feministas, não, mas com valores bíblicos. Que Deus te abençoe poderosamente. E no próximo vídeo estaremos falando a respeito de algumas questões da Bíblia sobre o direito do homem e o direito da mulher. E eu peço, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ser também abençoado por esses vídeos e sinta-se livre para deixar o seu comentário. É claro, mantendo aí a educação e com certeza, na medida do possível, estaremos te respondendo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.